Boa noite a todos. Esta é a história de um furacão que marcou para sempre os Estados Unidos. Seu nome? Milton. Um gigante que emergiu das águas quentes do oceano, ganhando força com uma rapidez assustadora. Esta é a crônica da Fúria de Milton, um lembrete da força implacável da natureza e da importância de estarmos preparados. Vamos juntos percorrer a trajetória de destruição, a luta pela sobrevivência e as lições que podemos tirar dessa tragédia. Vamos ouvir os relatos emocionantes de quem viveu o terror de perto e entender como a Fúria de Milton mudou vidas para sempre. Preparem-se para uma viagem ao olho do furacão, uma jornada pela força da natureza e pela resiliência humana. Imaginem um mar tranquilo, sob um céu azul. De repente, no horizonte, uma massa de nuvens começa a se formar. É assim que os furacões nascem. No caso de Milton, o berço foi o Atlântico, próximo à costa africana. As águas quentes do oceano, como um caldeirão fervente, fornecem a energia para a formação do monstro. O ar quente e úmido sobe, criando uma área de baixa pressão. O ar frio se move para ocupar esse espaço, gira e alimenta ainda mais a tempestade. Os ventos ganham velocidade, a chuva se intensifica e o que era uma tempestade tropical se transforma em um furacão. Milton já era um gigante. Os meteorologistas acompanhavam com atenção, prevendo uma trajetória devastadora. A fúria da natureza estava prestes a ser liberada. Com a fúria de um touro enfurecido, o furacão Milton avançou pelo Atlântico. Sua trajetória, inicialmente incerta, tornou-se cada vez mais clara. O alvo, a costa leste dos Estados Unidos. As ilhas do Caribe foram as primeiras a sentir a fúria de Milton. Ventos implacáveis e chuvas torrenciais castigaram as pequenas ilhas, deixando um rastro de destruição. Casas foram destruídas, árvores arrancadas do solo e comunidades inteiras ficaram isoladas. Ignorando fronteiras e desafiando as preces de milhões, Milton seguiu seu curso implacável. A cada quilômetro percorrido, aumentava a apreensão. A expectativa pela chegada do furacão era angustiante. A costa leste do Zeuco se preparava para o pior. O que ninguém podia prever era a dimensão da tragédia que estava por vir. Era madrugada quando o furacão Milton finalmente tocou o solo americano. O local, uma pequena cidade costeira no sul da Flórida. O impacto foi devastador. Ventos com força de um tornado, ultrapassando os 200 km por hora, açoitaram tudo em seu caminho. O rugido do vento era ensurdecedor, misturado ao barulho de casas sendo destruídas e árvores sendo arrancadas do chão. O mar, revolto pela fúria do furacão, invadiu as ruas, transformando a cidade em um turbilhão de água e escombros. O pânico tomou conta da população. Famílias se amontoavam em abrigos improvisados, rezando para que a tempestade passasse logo. Mas Milton era implacável, sua fúria parecia não ter fim. Aquele dia ficaria marcado para sempre na memória daqueles que sobreviveram à fúria do furacão. Cidades em ruínas, o legado da fúria de Milton. Após longas horas de terror, a tempestade finalmente começou a perder força. O sol, tímido, voltou a iluminar o céu, revelando a dimensão da tragédia. Cidades inteiras estavam em ruínas. Casas reduzidas a escombros, carros empilhados como brinquedos, ruas intransitáveis. A energia elétrica estava cortada, a comunicação era precária e a água potável era um bem raro. A população, atônita, tentava se reerguer em meio ao caos. A solidariedade se tornou o único farol em meio à escuridão. Equipes de resgate de todo o país se mobilizaram para ajudar as vítimas. Médicos, enfermeiros, bombeiros e voluntários trabalharam incansavelmente para resgatar sobreviventes e levar ajuda humanitária aos desabrigados. O furacão Milton havia passado,
mas deixava para trás um rastro de destruição e a certeza de que a vida jamais seria a mesma para milhares de pessoas. Vozes da tragédia, relatos da devastação. Nunca tinha visto nada igual. Era como se o mundo estivesse acabando. Relata, com a voz embargada, Maria, uma moradora da Flórida que perdeu tudo com o furacão Milton. A água invadiu minha casa tão rápido que mal tive tempo de pegar meus documentos. Perdi tudo: móveis, roupas, lembranças. O barulho era ensurdecedor. O vento parecia que ia arrancar o telhado da minha casa. Conta João, um pescador que vive há mais de 40 anos na costa da Carolina do Norte. Minha embarcação, que era meu ganha-pão, foi destruída pela força das ondas. Agora não sei como vou sustentar minha família. A situação é crítica, alerta o Dr. Smith, coordenador de uma equipe médica que presta atendimento às vítimas do furacão. Muitas pessoas estão feridas, desabrigadas e sem acesso à água potável. O risco de doenças infecciosas é alto. Os relatos de dor e sofrimento se multiplicam. A fúria do furacão Milton deixou marcas profundas na vida de milhares de pessoas. Olhares da destruição, antes e depois da fúria. As imagens falam mais que 1000 palavras. Fotografias aéreas mostram a dimensão da tragédia causada pelo furacão Milton. Cidades vibrantes e cheias de vida, transformadas em paisagens de devastação. O contraste impressiona. O que antes eram casas, prédios, escolas e hospitais, agora são apenas escombros. Ruas e avenidas, antes tomadas por carros, agora são rios de lama e detritos. Parques e jardins, antes floridos e arborizados, agora são um amontoado de árvores caídas e galhos quebrados. As imagens do antes e depois da fúria de Milton são um lembrete cruel da força da natureza e da nossa fragilidade diante dela. Nas garras da natureza. Analisando a força de Milton. O furacão Milton foi classificado na categoria 5, o nível máximo na escala Saffir-Simpson. Essa escala, utilizada para medir a intensidade dos furacões, leva em consideração a velocidade dos ventos, a pressão atmosférica e a elevação do nível do mar. No caso de Milton, os ventos máximos sustentados ultrapassaram os 250 km por hora, o que explica a força devastadora da tempestade. A pressão atmosférica despencou, criando um efeito de sucção que agravou ainda mais os danos. Especialistas afirmam que a intensificação rápida de Milton, um fenômeno cada vez mais comum nos últimos anos, pode estar relacionada com o aumento da temperatura das águas oceânicas, um dos efeitos das mudanças climáticas. Lições em meio aos escombros, a importância da prevenção, a tragédia causada pelo furacão. Milton reacende o debate sobre a importância da prevenção e da preparação para desastres naturais. Investir em infraestrutura resiliente, sistemas de alerta eficientes e planos de evacuação eficazes pode salvar vidas e reduzir os impactos materiais. É fundamental que a população esteja consciente dos riscos e saiba como agir em situações de emergência. Conhecer as rotas de fuga, ter um kit de sobrevivência em casa e seguir as orientações das autoridades são medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença. A prevenção é, sem dúvida, o melhor remédio contra a fúria da natureza. Um futuro incerto, mudanças climáticas e o amanhã. Cientistas alertam que as mudanças climáticas tendem a tornar os furacões mais frequentes e intensos nas próximas décadas. O aumento da temperatura das águas oceânicas fornece mais combustível para a formação desses gigantes climáticos. É preciso agir agora para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e conter o aquecimento global. A comunidade internacional precisa se unir em torno de um acordo climático ambicioso e efetivo. O futuro do planeta está em jogo. A nossa capacidade de lidar com os desafios climáticos determinará o futuro das próximas gerações. Epílogo: Reconstruindo a esperança.
Em meio à dor e à destruição, surge a esperança. A solidariedade do povo americano se manifesta em gestos de amor e compaixão. Doações chegam de todos os cantos do país. Voluntários se mobilizam para ajudar na reconstrução das áreas afetadas. A vida aos poucos tenta retomar seu curso. As feridas físicas e emocionais levarão tempo para cicatrizar, mas o espírito de superação prevalece. A fé, a união e a resiliência do povo americano serão os pilares da reconstrução. O furacão Milton pode ter deixado um rastro de destruição,